Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a transferência confiável realizada pelo TCP. Então, o TCP ele implementa um serviço de entrega confiável de dados. Isso é uma alternativa importante para a camada de transporte da arquitetura TCP/IP, uma vez que na camada abaixo da transporte, na camada de rede, o IP não implementa esse serviço, né? O IP não implementa o serviço de entrega confiável de dados e está sujeito a descarte, né, por questões de congestionamento no núcleo da rede. Então, o TCP ele vai viabilizar o envio de segmentos em série, né, aquele conceito de pipeline, trabalha com acumulativos, utiliza apenas um temporizador, que vai estar associado ao segmento mais antigo ainda não reconhecido, vai retransmitir segmentos se houver o estouro de temporizador ou se receber ACKs duplicados. Inicialmente a gente vai discutir um transmissor TCP que ignora ACKs duplicados e também não considera controle de fluxo e controle de gestionamento. Então, os eventos que são esperados no transmissor TCP, se ele receber dados da camada de aplicação, ele vai criar um segmento com número de sequência. Esse número de sequência é o número do primeiro byte de dados do segmento em relação a todo o fluxo. A gente viu isso na aula passada. Vai ligar o temporizador se ainda não houver um temporizador ligado. Significa que esse aqui vai ser o mais antigo e ainda não reconhecido. E o temporizador, que a gente também viu na aula passada, ele vai ser calculado com base nos dados anteriores, né? Em cima daquela estimativa. A gente também discutiu essa equação na aula passada. Se houver estouro temporizador, ele retransmite o segmento que causou o estouro temporizador e reinicia o temporizador. Se receber um ACK, ele vai reconhecer, obviamente, os segmentos que ainda não foram reconhecidos, né, associados a esse ACK, e vai atualizar essa informação. E se ainda tiver outros segmentos sem reconhecimento, ele vai ligar o temporizador para o mais antigo ainda não recebido, né, ainda pendente. Aqui a gente tem a ideia de um exemplo de código, né, para o emissor TCP simplificado. Então, existe uma variável que vai estar apontando para o próximo número de sequência, que no início ele vai receber o número de sequência inicial, a base também, né? E aí a gente tem uma estrutura que vai ficar em loop com os seguintes eventos. Recebeu dados da camada de aplicação, cria um segmento TCP com o número de sequência apontando para próximo número de sequência, né? Se o time não estiver ligado, se um temporizador não estiver ligado, liga o temporizador, em seguida passa o segmento para a camada de rede, né, para o protocolo IP, e incrementa o número de sequência, que vai ser o atual número de sequência mais a quantidade de dados que foi enviado no segmento associado a esse evento. Se estourar o temporizador, ele vai retransmitir o segmento ainda não reconhecido com o menor número de sequência e reinicia o temporizador. Note que o timer sempre vai estar associado, né, o temporizador sempre vai estar associado ao segmento ainda não reconhecido com o menor número de sequência. Se ele recebe um ACK e um ACK associado ao número de sequência Y, ele vai analisar. Se Y for maior do que a base, então ele está reconhecendo todos os segmentos, uma vez que o ACK é cumulativo, todos os segmentos até Y. O que significa dizer que a base agora é Y. Ok? Se existir atualmente segmentos ainda não reconhecidos, ele tem que religar o timer, né, associado ao mais antigo ainda não reconhecido. Ok? Então vamos analisar agora um cenário de retransmissões, né? A base host A seria a origem, host B o destino, a base definida como 92.
significa que o primeiro número de sequência vai ser 92. Se ele transporta 8 bytes, né, o próximo número de sequência tem que ser 100, né? Então, quando ele transmite esse dado aqui, na hora que o host B recebe, o ACK do TCP aponta para o próximo esperado. O próximo número de sequência esperado, né? Que é 100. Veja que aqui o segmento com ACK vai ser perdido, né? Vai sofrer um descarte no núcleo da rede, tipicamente por congestionamento. Vai estourar o temporizador e ele vai reenviar o segmento 92. Que chega no destino mais uma vez, e o host B envia um ACK para 100, dizendo que o próximo número de sequência que ele aguarda é o 100, o que significa dizer que todos os anteriores foram reconhecidos com sucesso. Então, isso aqui seria um cenário com perda de ACK. Tá? Vamos analisar aqui um outro cenário, onde a gente tem temporização prematura e ACKs acumulados. A base é 92, ele envia o segmento 92 com 8 bytes. A janela permite, ele já envia um segundo segmento. Lembra, 100 porque o próximo número de sequência é 100, porque ele enviou o número de sequência 92, com mais 8 bytes, o próximo é 100. Ok? Nesse caso, com 20 bytes. Tá? O que foi que aconteceu aqui? Ó? Houve o estouro do temporizador antes da chegada do ACK de 100 e de 120. O que foi que ele fez? Se estourou, ele é obrigado a reenviar o mais antigo. Ele não reenviou os dois. Ele reenviou somente aquele cujo o temporizador foi associado, estourou. Então ele reenviou só 92. Aí o que é que vai acontecer? Esse aqui vai chegar no destino. Antes do ACK do reenvio chegar, vão chegar os ACKs para 100 e 120. Nesse instante aqui, ó, na hora que chega o de 100, ele desloca a base, passa a ser 100, e aqui ele desloca a base, passa a ser 120. Certo? Ok? Esse ACK aqui vai ser tornado sem efeito, né? Porque todos os bytes antes de 120 já foram recebidos com sucesso. Ele já ficou sabendo disso aqui. Outro cenário. Envia o segmento com o número de sequência 92, contendo 8 bytes. Envia o ACK para a origem, né? O ACK é perdido, ele envia o segmento 100 com 20 bytes, ok? E em seguida ele recebe o ACK para 120. A diferença aqui, pessoal, é que o primeiro ACK foi perdido e com apenas um ACK referente ao segundo segmento, né? Com apenas um ACK, ele conseguiu confirmar os dois segmentos enviados, né? O que significa que o ACK aqui é cumulativo. Então, pessoal, vamos agora analisar os eventos previstos no receptor TCP, né? Esses eventos estão descritos nas RFCs 1122 e 2581. Tá? O primeiro evento é chegada de segmento em ordem, sem lacunas, anteriormente já reconhecidos. Qual vai ser a ação? Vai ser um ACK retardado. Ele espera até 500 milissegundos pelo próximo segmento. Se não chegar a segmento, ele envia um ACK. Vejam que aqui a gente está mostrando os detalhes, né, de implementação. Então, esse ACK retardado é não mandar imediatamente o ACK. Ele vai esperar 500 milissegundos até um próximo segmento. Se não chegar esse próximo segmento, ele envia o ACK. Note que isso aqui é uma alternativa que ele tem
de evitar ficar mandando ACKs, uma vez que é possível fazer um reconhecimento cumulativo, né? Outro evento, chega um segmento em ordem sem lacunas e tem um ACK retardado pendente. Então, ele envia imediatamente um único ACK cumulativo. Outra possibilidade, chega um segmento fora de ordem com um número de sequência maior do que o esperado. Então, aí ele vai enviar um ACK duplicado, indicando o número de sequência do próximo byte esperado. Isso aqui é uma sinalização para a origem, dizendo, olha, eu estou aguardando o número de sequência X, né? Que é o que está faltando. Então, essa ação é útil porque o lado do receptor só vai poder passar os dados para a camada de aplicação com ele completo, sem lacunas. Tá? Então, é importante esse tipo de sinalização. Outro evento, chega um segmento que preenche a lacuna parcial ou completamente. Então, o receptor ele envia um ACK imediato se o segmento começa no início da lacuna, né? Então, existe uma lacuna, o segmento chegou e ele preenche o início da lacuna, por mais que não seja totalmente, então ele sinaliza um ACK imediato. Ok? Outra característica do TCP que é a retransmissão rápida. O intervalo do temporizador, ele normalmente é suficientemente longo. A gente discutiu isso na aula passada, né? Que existe uma margem de segurança que torna o temporizador significativamente longo, suficientemente longo. Né? Significa que vai haver um longo atraso para retransmitir um pacote perdido. Então, se houver uma detecção de segmentos perdidos através de ACKs duplicados, é possível fazer essa retransmissão rápida aqui. Tá? Então, o transmissor normalmente envia diversos segmentos, trabalhando nesse modo de janela deslizantes. Se um segmento se perder, provavelmente haverá ACKs duplicados. Então, um segmento se perde no fluxo de bytes, os segmentos seguintes terão ACK para aquele da base, né, na base de recepção. Isso vai gerar ACKs duplicados na origem. Então a ideia é o TCP utiliza esses ACKs duplicados para executar essa transmissão rápida, essa retransmissão rápida. Veja, se o transmissor receber 3 ACKs duplicados para os dados, né, para o mesmo dado, né, são 3 ACKs para o mesmo dado, para o mesmo número de sequência, ele supõe que o segmento após os dados reconhecido se perdeu. E isso entra em efeito a retransmissão rápida, que é ele retransmitir esse segmento mesmo sem estouro de temporizador. Tá? Vamos ver um exemplo no próximo slide. Então aqui a gente tem uma ilustração da retransmissão rápida. Host de origem A envia o segmento 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? E aí, obviamente, vai ligar o temporizador para o segmento 0. Né? Na hora que chega o ACK do segmento 0, ele desliga o temporizador do segmento 0 e religa para o segmento 1. Perfeito? Só o que está acontecendo aqui? Ó? O segmento 1 não chegou. Né? Então, se não chegou em B, não vai haver ACK para 1. Certo? Lembra que o reconhecimento é feito para o próximo byte aguardado. Né? Então, chegou o segmento 0, B vai pedir, olha, eu estou esperando 1. Esse ACK 1 significa ACK de 0, nesse caso. Né? Significa que ele reconhece a chegada do segmento 0 e está aguardando o segmento 1. Aí o que acontece? O segmento 1 foi enviado, mas não chegou. O segmento 2 foi enviado, chegou, só que chegou fora de ordem. Chegou o segmento 2, não chegou o segmento 1,
e chegou ao segmento 0. Significa que o segmento que ele aguarda continua sendo 1. Então, ele recebe o segmento 2 e manda o ACK para 1. Ó. Eu continuo aguardando 1. Chega o segmento 3 e ele continua aguardando 1, né, que é a base de recepção, a base da janela de recepção. Chega o segmento 4 e ele continua aguardando o segmento 1. Então, observem que isso aqui significa, né, representa a chegada de 3 ACKs duplicados, né, repetidos, como queiram, para um segmento que já havia sido reconhecido. Isso força o transmissor a reenviar o segmento 1, mesmo antes do estouro do temporizador. Perfeito? Essa é a retransmissão rápida do TCP. Então aqui a gente tem uma ilustração, né, do que seria o algoritmo do lado do transmissor, implementando a retransmissão rápida. Tá? Evento, chega um ACK, referente a Y, número de sequência Y. Né? Se Y for maior do que a janela, né, que a base, aí ele faz o quê? Ele define a base de envio como Y. Se existir atualmente um reconhecimento, segmento sem reconhecimento, melhor dizendo, então ele inicia o temporizador para esse segmento que ainda não teve reconhecimento. Tá certo? Se por acaso o Y não for maior do que a base, então significa que aquilo é um reconhecimento que chegou, é um reconhecimento para um segmento já reconhecido anteriormente. E ele vai incrementar um contador, né, de ACKs duplicados para esse segmento Y. Se esse contador for igual a 3, ele reenvia o segmento com o número de sequência Y. Né? Algo bem simples e direto. Ok, então a gente viu os detalhes, né, de como é que o TCP implementa a transferência confiável de dados. Agora a gente vai falar sobre o controle de fluxo que é implementado no TCP. Vale chamar a atenção que o controle de fluxo somente é implementado no TCP. O UDP, que a gente viu algumas aulas atrás, o UDP não implementa controle de fluxo. Então, controle de fluxo, na verdade, é um mecanismo para gerenciar a ocupação dos buffers em ambos os lados da conexão TCP. Então, a gente falou, né, que ao estabelecer uma conexão TCP, são alocados espaços de memória em ambos os lados da conexão. Então, aqui a gente visualiza nessa figurinha aqui, ó, o lado do receptor. O lado do receptor. Vale ressaltar que a conexão TCP é full duplex, então os dois lados são receptores, né? Só que a gente está visualizando de forma mais didática um único sentido. Então, quando chegam dados da camada de rede, né, transportados no pacote IP, sai de dentro um segmento. Esse segmento é armazenado nessa memória do lado receptor do TCP. E esse espaço vai ficar ocupado até que esses dados sejam passados para a camada de aplicação. Tudo isso no receptor. Significa dizer que existe uma taxa de escrita, uma velocidade de escrita nessa área de memória e uma velocidade de leitura. Se a gente tiver um desequilíbrio, uma taxa de escrita maior do que a taxa de leitura, a gente vai ter um desequilíbrio e esse espaço vai acabar não existindo mais. Não vai ter espaço disponível na memória
para armazenar aquilo que chegou. Então, o controle de fluxo tem esse objetivo: não deixar o lado remetente da conexão TCP enviar mais dados do que é possível de armazenar no lado receptor. Né? Seria, por exemplo, você imaginar um grande galpão de armazenamento de mercadorias e você aceitar o recebimento de novas mercadorias, quer dizer, outras sedes de uma empresa, enviando caminhões para esse galpão, mesmo com esse galpão sem capacidade de armazenar novas encomendas. Não faz sentido. Se esse galpão está cheio, certamente o controle, né, a gestão da empresa não vai permitir que sejam transportados novas encomendas para esse galpão. Não vai ter onde colocar. Ok, pessoal? Então, a gente costuma dizer que o controle de fluxo é um mecanismo do TCP que impede o transmissor de inundar, né, estourar o buffer do lado receptor da conexão TCP. Ok? Tá claro? Então, assim, o serviço de compatibilização de velocidades, né, que seria tentar equilibrar a taxa de transmissão do lado transmissor, né, do TCP, com a taxa de leitura da aplicação. Ok? Então, o que é que o lado receptor, né, do TCP vai fazer? Ele vai ter que calcular essa janela de recepção. Exatamente saber quanto ele tem de memória livre para recebimento de novos dados. Ok? Isso nada mais é do que uma diferença, né? Assim, a gente tem aqui todo o espaço de memória. Se a gente pega todo esse espaço de memória e subtrai aquilo que está ocupado, a gente vai ter exatamente essa janela de recepção. Aqui tem uma continha ilustrando isso, né? Ó, todo buffer, né, menos o último byte recebido, menos o último byte lido. Isso aqui vai dar exatamente essa área ocupada. Tá? Então, o receptor, o lado receptor, vai anunciar o espaço livre que ele tem, que é o valor dessa janela de recepção, nos segmentos. Dessa forma, o transmissor vai aprender, vai ficar constantemente sendo informado de quanto de espaço livre tem do outro lado, né, do lado receptor. Isso vai garantir que o receptor não mande mais dados do que ele pode atender. Então, como o transmissor fica sabendo a todo instante quanto de espaço livre tem no receptor, ele não manda mais dados do que o receptor pode armazenar. Tá? Então, aqui é interessante, ó, foi um daqueles campos que a gente não discutiu com detalhe, mas ao início, que é exatamente a janela de recepção. Então, todo segmento que chega, né, vem informando qual é o espaço de memória disponível do outro lado da conexão. Então, a cada segmento que chega, esse lado que recebeu o segmento sabe quanto de espaço livre tem do outro lado da conexão. E isso impede que ele mande dados em excesso para o outro lado da conexão. Ok? Então, o controle de fluxo é algo bem simples, né, como a gente viu. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o processo de gerenciamento de conexões TCP. Então, falando um pouquinho sobre o gerenciamento da conexão TCP, né, a gente insiste que o TCP é um protocolo orientado à conexão, e dessa forma, antes do envio dos dados, tem todo um processo para estabelecer essa conexão, né? Isso envolve envio de segmentos de controle, onde serão inicializadas variáveis em ambos os lados da conexão TCP. Por exemplo, vão ser escolhidos os números iniciais para fazer alusão aos números de sequência, né, que a gente viu que isso é escolhido aleatório, vai ser definido o tamanho máximo do segmento, aquele máximo segment size, né,
MMS. A gente viu também que vai ser alocado buffers para armazenar os segmentos que vão ficar temporariamente armazenados até que a camada de aplicação leia isso do outro lado, receptor, tá certo? Então, a série de variáveis precisam ser definidas e serão controladas durante toda a conexão, tá? Ok. Então, aqui a gente tem, ó, uma visualização do que seria a criação de um socket do lado do cliente, que na verdade vai pedir o estabelecimento de conexão com o servidor. Então, o socket do lado do servidor é um socket ligeiramente diferente, uma vez que ele, em aceitando uma nova conexão, ele cria um novo socket que vai ser direcionado com base naquelas informações que a gente já discutiu na demultiplexação da camada de transporte. No caso do TCP, vai haver um endereçamento com base nas 4 informações: par de porta origem-destino e par de endereços IPs origem-destino. Isso tudo vai ficar associado àquele socket específico que foi criado no momento que a conexão foi estabelecida. E para estabelecer essa conexão, a gente tem essa fase de apresentação, também conhecida como uma apresentação de 3 vias. Ou em inglês seria o three-way handshake, onde a gente tem na primeira etapa o cliente solicitando a abertura de conexão, TCP, e nesse caso ele envia um segmento de controle que tem um bit SYN ligado, né? Esse segmento não contém dados, ok? E já especifica o número inicial de sequência dele. Na etapa 2, o servidor recebe esse segmento, que a gente viu aqui na etapa 1. Então, né, o segmento enviado na etapa 1 é recebido pelo servidor na etapa 2, que retorna um segmento de controle chamado de SYNAC, onde ele confirma a abertura da conexão. Nesse momento, ele já aloca a memória, né, o buffer de recepção, e define o número de sequência inicial do lado do servidor, que nessa visão seria o receptor. E a terceira etapa a origem vai receber um SYNAC e vai responder com um ACK, confirmando o recebimento do SYNAC. Só que nessa resposta, né, na terceira fase, que é o cliente enviando novamente para o servidor, ele já pode enviar dados, ok? Então aqui tem um equívoco, ó, não é receptor não, é no emissor, né? A gente vai ver na figurinha no próximo slide. Então nessa figura a gente tem a ilustração das etapas que a gente mencionou anteriormente, né? O cliente solicita a abertura de conexão, enviando o bit SYN1, né? Ele já informa o número de sequência dele. O servidor, ao receber esse segmento especial, ele confirma, ele faz um ACK para o SYN, né? Daí chamar o SYNAC, ok? Que chega no cliente, e o cliente confirma a confirmação do servidor. Só que nesse terceiro segmento já são transmitidos dados. Então, daí a ideia de apresentação de 3 vias. 1, 2, 3 vias ao todo, tá? Da mesma forma que existem mensagens, né? Mensagens não, segmentos de controle para estabelecimento da conexão, são requeridos também toda uma sinalização para finalizar uma conexão TCP. Então aqui a gente tem uma linha que ilustra, né, a linha de comando, a linha de programação de solicitação de encerramento de uma conexão TCP, que seria um client socket.close, por exemplo, né? Então isso aqui vai dar início à fase de finalização da conexão TCP, que a gente está vendo aqui ao lado, né? Então no primeiro passo, o cliente envia um segmento de controle FIN ao servidor. Esse primeiro passo aqui, ó, pedindo o encerramento da conexão. O segundo passo, o servidor recebe o FIN e responde com o ACK, aceitando a finalização da conexão. Tá? Terceiro passo, o cliente recebe
esse ACK, né, do fim dele para o servidor, ok? E o servidor vai enviar o fim para o cliente. Então, ó, o servidor, ele anteriormente aceitou o pedido de finalização do cliente, e se ele aceitou, ele vai também enviar um fim para o cliente, que ao receber, vai enviar um ACK para o servidor. Então, depois disso, a conexão está efetivamente encerrada. Ok? Então, dito tudo isso, a gente consegue visualizar os estados, né, com relação ao processo de gerenciamento das conexões TCP. Tanto o estado do lado do cliente, como o estado do lado do servidor. Ok? Então, de início, não tem conexão. Não existe conexão. Para mudança de estado, né, sair desse estado closed, né, fechado ou sem conexão, tem que ter um pedido de estabelecimento de conexão que está associado a esse bit SYN, onde o cliente, né, inicia um pedido de conexão TCP, obviamente provocado pela aplicação. Então, ele envia um bit SYN e muda de estado, passa agora para o estado bit SYN enviado, né? Depois, ele recebe o ACK do servidor, e nesse momento a conexão está estabelecida. E vai ficar nesse modo estabelecido até que ele solicite a finalização da conexão pelo envio de um segmento com um bit FIN. Aí ele vai aguardar, né? Vai receber o ACK do servidor, certo? Vai passar por esse segundo momento, né? E o servidor vai enviar posteriormente para ele um bit FIN também. Ele envia um ACK e aguarda 30 segundos para efetivamente encerrar a conexão, voltando para o estado closed. Do lado do servidor é parecido, né? Então, a conexão não existe ainda, ou está fechada. Ele vai ficar escutando aquela porta inicial, né? Pensando no servidor web, ele vai ficar escutando na porta 80 chegada de segmentos com bit SYN. Se ele recebe um segmento com bit SYN do lado do cliente, ele responde com ACK, ok? Que é o SYN-ACK, né? E vai receber um ACK do SYN-ACK. É o momento em que a conexão já está estabelecida. Depois de estabelecida, ele fica aguardando o pedido de finalização. Então, se ele recebe um pedido de finalização, ele envia um ACK confirmando, depois ele envia um bit FIN finalizando, aguarda o ACK do cliente e volta para o estado fechado. Tá? Então, também, esse processo de gerenciamento da conexão é algo bem simples, mas precisa ocorrer para que todas aquelas variáveis sejam iniciadas e monitoradas durante todo o processo de conexão do TCP. Tá? Então, pessoal, a gente conclui a aula de hoje, né? A gente falou sobre controle de fluxo, transferência confiável do TCP e o gerenciamento de conexões. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre controle de congestionamento e como é que o TCP realiza esse controle de congestionamento. Tá certo? Então, até lá. Um abraço.